Começando, né, nos cases aí que a gente pegou nesses últimos meses aí com a instalação dos sensores, aí a gente teve esse primeiro case, foi lá no britador primário, é um britador da Kawasaki de 1.400 toneladas hora, e ele é o início do processo de fabricação. Então acaba que quando ele para, você vai parando todo mundo para frente até gerar uma parada da planta lá no final, que é onde é a venda do cimento, né? É um equipamento classe A, né? Considerado classe A por nós aqui, pela criticidade. E aí a gente instalou nele os sensores, né? É um motor de grande porte, tem 2 sensores lá, tanto no rolamento 1 quanto no rolamento 2 do motor. O que a gente teve nele, né? Ele vinha trabalhando normal, como pode ser visto aí no gráfico de tendência que tem abaixo, né? E no dia 27/2, a gente teve um aumento da temperatura assim, pum! Mas o que, né? E aí, o que? Mas não foi uma temperatura alarmante. Ela saiu na faixa aí de 47 graus e subiu a 67, 70. Então isso não é uma... se fosse uma coleta manual, isso seria normal. A gente talvez até passaria. Mas como a plataforma gera esse gráfico de tendência, isso fica muito fácil de ser visualizado por nós da Preditivo. Então a gente notou esse aumento, né, súbito na temperatura, e aí a gente já entrou na programação, né? Programou para poder ver se comprava rolamento, que a gente não sabia o que era, que é uma caixa fechada, rolamento, vedações e tudo que fosse necessário para fazer uma parada programada desse equipamento e não gerar a falta de calcário lá na frente, que é onde a gente precisa da matéria-prima. Isso tudo foi planejado, programado. E quando a gente desmontou o motor, a gente notou que foi um dos lábios do retentor da graxa que virou. Nele virar, ele direcionou a lubrificação que tinha que entrar para o rolamento, direcionou ela para dentro da caixa do motor. Com esse direcionamento da graxa para dentro da caixa, o rolamento começou a trabalhar a seco, sem lubrificação. E isso começou a gerar a temperatura e começou também um pouquinho de carpete, mas o carpete, como eu digo, seria irrelevante numa análise coletada uma vez por mês. Com isso, aí a gente desmontou e viu. Quando desmontou, tirou o retentor fora, vimos que o rolamento estava seco, desmontamos o rolamento também. Aí na foto do rolamento a gente já consegue ver que o rolamento trabalhou seco. Ele mudou a cor, né, no centro da pista de rolagem, da pista interna. E você vê também algumas ranhuras no elemento rolante. Isso é uma característica no rolamento, que ele está rodando sem o devido lubrificante. Esse motor, por ser único, então em caso de uma quebra dele, ou caso ele queimasse, né, é um motor que custaria aí 1,3 milhão de reais, e a gente evitou, né? Evitou uma quebra futura, foi pego bem antes, né? Bem antes. Isso mostra que o sistema tá legal e o sistema funciona. E a gente fala do 1,3 milhão, mas a gente tem que levar em consideração que ele é 1.400 toneladas por hora. Então ainda tem mais o tempo de perca de produção dele. Esse foi o primeiro caso, né, que a gente pegou, e aí a gente já, poxa, acendeu. Pô, é legal, o sistema é legal, o sistema funciona, né? Vamos aplicar mais nele. Esse eu acho que é o melhor dos cases aí que a gente vai apresentar hoje. Ele envolve a segurança de pessoas, que é o que a empresa hoje tem de maior valor, né? Ele é um transportador da Boiler, é um duplo acionamento.
esse transportador ele é situado na saída do forno. A capacidade de 200 toneladas hora, né? Foram instalados 4 sensores. Pelo motor ser um motor de menos que 70 cavalos, um sensor só faz o trabalho. Então a gente instalou um em cada motor e um em cada redutor inicialmente. Logo na instalação dos sensores, quando ele começou a funcionar, na tendência preta aí, na linha preta, é o acionamento 1. No caso, o redutor 1. E a plataforma, e o azul é o redutor 2, que fica do lado oposto, no mesmo eixo de acionamento. Com isso, já se notou uma diferença muito, assim, estrondosa de tendência, porque um era alto demais e o outro seguia uma linha ideal. Aí com isso a gente já plim acendeu uma coisa, né? O que é? Com essa tendência alta aí na aceleração, a gente automaticamente startou uma análise de óleo. A análise veio e logo que chegou a gente já viu que o teor de ferro dele era altíssimo. Muito, muito alto. Aí a gente se programou para poder uma parada, porque para parar esse transportador depende de uma parada do forno. Quando a gente abriu o redutor, a gente se deparou com essa foto aí, ó. É um pinhão intermediário com 5 dentes quebrados. Essa máquina não tem sobressalente ainda. A gente tinha que fazer algo para rodar pelo menos até chegar as peças novas para a gente realizar a troca. Com isso a gente fez o que a gente tinha em mão, limpou o redutor, pôs um lubrificante novo e manualmente a gente fez um alívio da entrada da quebra do dente. A gente tá ainda com ele funcionando e aguardando essas peças chegarem, porque esse redutor é um redutor importado e com isso, a cada case que eu mostro, vocês vão vendo a criticidade e por que a gente instalou nesses equipamentos, entendeu? A gente tem mais um case, que é o do britador secundário. Tem 2 sensores em cada motor, no caso, rolamento 1 e 2, inicialmente, que a gente instalou. E a produção desses 2 britadores aí, né, é de 400 toneladas hora aí, gerando 800 toneladas de produção. A plataforma gerou um defeito de pista interna, né? Ela te manda no comunicado, no insight lá, ela te manda lá BPFI e te mostra, quando você entra lá no Analytics da plataforma, você vai lá e ela te mostra lá no espectro, ela bate certinho. Aí ela mandou esse insight. O que a gente fez? Eu falei, poxa, do nada assim, né? Pum! Vamos lá. Aí eu fiz uma coleta manual, que é essa que está sobreposta, e lá também pegou um defeito de pista interna. E aí a gente pegou e já fez uma parada meio que emergencial desse britador. Como são 2, a gente perde um pouco de produção, mas porém a gente consegue manter a planta em funcionamento. E acaba que a gente fez uma parada, tiramos o motor, mandamos ele o mais rápido possível para uma oficina. E quando chegou lá que o pessoal da empresa desmontou, a gente até foi lá para ver. Aí chegou lá, a gente deparou com ali, ó, a trinca na pista interna. Isso mostrou que tá certo, que a plataforma bateu certinho. Com isso, a gente vai só vendo que o sistema, ele é muito didático, ele trabalha mesmo para nós aqui. Entendeu? No caso da queima do motor desse, né? Geraria uma despesa aí de 400 mil, que é o valor dele. A gente não tendo sobressalente, ainda teria mais o tempo de produção aí, né? O volume de produção que teria que ser tirado da planta para poder suprir, né? Porque o motor, um sobretador só não consegue manter a planta funcionando. Esse ventilador, ele é um calcanhar de Aquiles nosso aí.
É um motor antigo, a gente trata ele como um assombroso da análise de vibração, porque tá funcionando bem, daqui a pouco tá funcionando muito, muito mal. A gente instalou 2 sensores nele e logo que depois de um tempo foi feita uma manutenção nele para a troca da vedação do mancal, porque a vedação dele estava danificada. Quando se montou a vedação, que na tendência de vibração de temperatura aí, a gente nota onde teve a primeira manutenção preventiva. E logo que rodou, o comportamento do ventilador com temperatura já deu alarme. Rodou, ele veio alto e já a plataforma te manda, quando você tem acima de 90 graus, a plataforma manda um insight te dizendo o seguinte: vá lá, né, no caso, e tire o sensor. O sensor é em risco. E a gente, assim, relutou para não tirar o sensor, né? Porque vai abaixar e a gente precisava continuar monitorando ele. E com isso a gente levou até conseguir parar. Quando a gente conseguiu parar, a gente foi lá, abriu o mancal e aí a gente deparou com essa foto de cima aí. O lábio da vedação, não se sabe por quê, ele ficou virado. E nele ficar virado, acaba que ele gera um atrito no eixo. Aí a gente fez a correção e ele voltou ao parâmetro que a gente tem lá antes da primeira manutenção preventiva. Esse é um motor de acionamento do moinho de carvão. É um motor também grande, porte, 5.000 kg de peso. E ele tem 2 sensores instalados, tanto no mancal 1 do motor, quanto no mancal 2 do motor. No caso, o redutor ainda não é monitorado. Ele teve seu startup agora em 2016. E ele é de fabricação de carvão. A gente deparou com um insight lá na plataforma um dia de manhã cedo. Ele gerou um insight de deficiência de lubrificação. E aí quando a gente entra no insight lá no Analytics, ele mostra a frequência de vibração, a frequência de aceleração tá lá na alta frequência. Isso é um carpete que mostra que o rolamento está com deficiência de lubrificação. Aí com isso a gente programou com o pessoal que faz a lubrificação de motores, que é o pessoal da própria elétrica da planta. Eles foram lá, aí já na tendência de baixo a gente vê que logo que fez a lubrificação, aí a gente tem, quando você põe graxa, né, você lubrifica, o que acontece? Sobe temperatura. Aí tá aí, ó, a temperatura que é a linha de baixo, ela subiu, alertou a temperatura, mas como a gente já sabia que tinha sido lubrificado, aí ele deu a sua diferença e logo após, para frente aí do círculo vermelho, ele já mostra que voltou a uma condição melhor que estava, porque foi lubrificado corretamente, né? E com isso aí, a gente acredita na plataforma, entendeu? A gente começou a plataforma, ela é inteligente, a plataforma ela é interativa, ela é muito didática, ela é muito fácil de trabalhar dentro dela, sabe? E ela traz um insight real, ela traz um insight verdadeiro, a gente pode confiar nela. E com isso a gente viu também, né, que todas as máquinas que foram instaladas, a gente tentou pegar o crítico do crítico. Essa linha nova, ela é um sistema só, então qualquer máquina que se pare no meio do processo, separa a produção. Com isso a gente está tentando melhorar a melhora contínua da planta.